Ao fazer um recorte na história do século XX aos dias atuais, vemos a Alemanha como um case de sucesso quando o assunto é empreendedorismo e desenvolvimento econômico e social. O país saiu amplamente derrotado e dividido nas duas guerras mundiais. Naquele momento não havia caixa e sim altas dívidas. O país necessitou se transformar para assim reconquistar o caminho do desenvolvimento. O processo de reestruturação teve como base o modelo capitalista alemão, que foi capaz de possibilitar de maneira coordenada que a economia e as instituições sociais superassem esse enorme obstáculo. Não podemos esquecer da histórica divisão da Alemanha em dois países completamente distintos. Um capitalista, que era a República Federal da Alemanha, que se localizava no lado ocidental, e o outro socialista, que se denominava República Democrática da Alemanha, que se encontrava no lado oriental. Os dois lados foram regidos por políticas econômicas opostas, enquanto na parte ocidental predominava uma política bem organizada, com avanço de crescimento. Na parte oriental houve um domínio de uma catastrófica gestão econômica, culminando assim na falência. Posteriormente, em 1989, na unificação do país. A união em si trouxe consigo diversos avanços significativos para o crescimento do país e para o seu empreendedorismo. O sucesso no modelo capitalista adotado pelo lado ocidental tomou conta e incorporou em 1990 o lado oriental, onde até então estava sendo regido por um modelo retrógrado de gestão econômica. A gestão ocidental tinha na sua filosofia a ideia de sistema econômico social de mercado, com ideia de cooperação. Nestes são botados em pauta os interesses dos representantes patronais, representantes laborais e do governo. A ideia é que fosse extraída a melhor solução para os problemas de forma a contribuir para o desenvolvimento de todas as camadas sociais. Ainda sobre o sucesso do empreendedorismo, este tema foi também favorecido pela fragmentação do país no século XIX. Neste período, os principados queriam ser mais independentes. Logo, cada um deles tinha o objetivo de possuir universidades, escolas técnicas e profissionalizantes. Com isso, ao formar a Alemanha, o país ficou com muitas instituições e um capital humano favorável à retomada rígida pelo modelo ocidental de gestão. Outro fato interessante de observar são as recompensas extramonetárias, que eram ofertadas nas monarquias no século XIX para empreendedores. Sabe-se que estas recompensas conferiam status e acesso à corte, tão alta força as recompensas. Essas recompensas, de modo geral, eram cargos representativos numa espécie de conselho administrativo dos principados. O fator primordial para suas conquistas eram as doações feitas para as obras de caridade do território. Nos dias atuais, a Alemanha é uma das principais potências mundiais, referência em inúmeros aspectos sociais. Muito desse sucesso veio como herança da Alemanha Ocidental, cujo sistema econômico-social de mercado implantado pode ser visto em todas as camadas econômicas germânicas. A exemplo disso, temos o chamado sistema sociotécnico ou tripartite, responsável por garantir a evolução industrial e econômica da nação. Os grandes bancos públicos e as grandes cooperativas financeiras têm papel fundamental em fazer com que o crédito chegue em todas as empresas, independente do tamanho, sendo ela micro, pequena ou multinacional, e da distância dos grandes centros, interiorizando a economia e facilitando as atividades empreendedoras em todo o seu território. Empreender torna-se mais exequível com o modelo econômico que o país possui, com 82 milhões de habitantes e um produto interno bruto de aproximadamente 3 trilhões de euros, é definido como o mercado mais relevante da União Europeia e desempenha um papel importantíssimo no cenário internacional. Ainda se destaca por sua estabilidade e transparência na esfera jurídico-política. Devido à localização da Alemanha, a infraestrutura altamente desenvolvida, alto índice de consumo, dispõe também de um mercado bem regulamentado, com mão de obras capacitadas para todo e qualquer tipo de serviço. Esses fatores fazem da Alemanha um destino muito atraente para investidores e modelo para muitos outros países. Existem aproximadamente 4 milhões de empresários na Alemanha, que operam seus próprios negócios. A maioria das empresas do país, cerca de 85%, é de médio porte, podendo salientar que mais da metade do faturamento do país se dá em função dos setores automobilísticos, do setor químico, da construção de máquinas, equipamentos e da tecnologia medicinal, que produzem especialmente para exportação. Reforçando o motivo pelo qual a Alemanha investe 92 bilhões de euros anualmente em pesquisa e desenvolvimento. Muitas empresas estão a caminho da indústria 4.0, que é especialmente estimulada pela nação, que oferece uma boa infraestrutura e muitas possibilidades de incentivo para as startups. Berlim é até mesmo considerada a capital dos fundadores de empresas
e cativa muitos empresários jovens internacionais. Inclusive, muitos brasileiros estão escolhendo essa parte do mundo para fundar suas empresas. O governo estabeleceu em 2020, através da agenda digital, fazer a nação o país número 1 em crescimento digital da Europa. Isso pode ser visto que desde 1998 o Ministério da Economia e Energia concede bolsas de estudos aos estudantes e investe no fundo de criação de empresas de alta tecnologia, em que os jovens, com apoio do investimento, desenvolverão empresas que irão atender às demandas futuras do mercado. As grandes cidades alemãs são verdadeiros aglomerados de energia criativa, o que faz o país ser um paraíso para empresas e startups, já que há uma facilidade muito maior com essa criatividade toda de criar produtos novos para resolver os problemas das pessoas. Exemplo disso é que a cada 20 minutos uma nova startup é fundada na capital alemã. Ela fica lá em cima nesse requisito junto com alguns países escandinavos, que também tem essa particularidade de muitas empresas sendo fundadas a cada minuto, já que tem uma facilidade muito grande de fazer isso lá. Segundo o Founder Institute, os empreendedores de Berlim e Munique são os mais abertos, criativos e extrovertidos do mundo. Todas as características ajudam muito no empreendedorismo. As abordagens originais, como o programa de requalificação profissional alemão, ajudam os trabalhadores alemães a se ajustar às novas indústrias e a receber salários de classe média e a desfrutar de estabilidade do emprego. A área mais importante de atividades para startups continua sendo a economia digital, já que é uma demanda tão grande por isso hoje em dia, até por conta da atividade dessas economias em Instagram, em rede social e tudo nesse sentido. De acordo com o DSM, metade das startups pode ser encontrada nas áreas de desenvolvimento de TI, ou software, nas áreas de software as a service, nas áreas de tecnologia, na área de produção, na área de hardware industrial, na área do e-commerce e de mercado online. A Alemanha é um dos países que dá maior importância em todo o mundo para a representatividade que a classe feminina deveria ter na camada dos empreendedores, já que essa camada sempre foi muito dominada pela classe masculina historicamente. Segundo o Female Entrepreneurship Index, a Alemanha está entre os 15 primeiros países com melhores condições para as empreendedoras. Em Berlim, inclusive, na capital da Alemanha, ocorreu o W20, evento que reuniu mulheres representantes dos países que compõem o G20, as maiores economias do mundo, e que teve o empreendedorismo feminino como tema fundamental. O objetivo era produzir um documento com a mensagem clara de que as mulheres podem empreender assim como os homens. Diante do supracitado, portanto, fica evidente que investir em território alemão é garantia de encontrar suporte e uma estrutura extremamente desenvolvida para quaisquer que forem os seus projetos. Nos últimos anos, a comunidade brasileira na Alemanha, muito grande, tem visto um aumento considerável na fundação de micronegócios, por causa da possibilidade de melhores retornos financeiros, segurança e melhores condições de vida, já que todo o ambiente de negócio na Alemanha é muito mais bem preparado do que no caso do Brasil. Até por isso é uma economia maior do que a nossa. Este grupo de imigrantes brasileiros é formado, em grande parte, por casais brasileiros de classe média, que vieram ao trabalho, e outra parte, em sua maioria mulheres, que tenta se reinventar no empreendedorismo. A Alemanha, sendo semelhante ao Brasil, possui um incentivo de políticas públicas que fornecem suporte para a criação de um ecossistema favorável ao empreendedorismo por meio de programas governamentais que estimulam a atividade empresarial. Contudo, diferentemente do governo brasileiro, a Alemanha define planos de crescimento econômicos claros. Por isso, investe muito em pesquisas para evolução da indústria, com o objetivo de chegar à indústria 4.0, concede bolsas em cursos de fundação empresarial a estudantes universitários e estabelece metas para conduzir o país no crescimento digital. Sendo assim, de acordo com os argumentos já citados e de acordo com o contexto atual alemão, é perceptível a necessidade da equiparação do empreendedorismo brasileiro em relação ao alemão, evitando assim a imigração de empreendedores brasileiros para outros países, principalmente a Alemanha, movimentando então o setor do empreendedorismo no Brasil.